que ele nem sabe que ele tem essa dependência do outro, por isso que ele tem a dependência da doença. Então convide amigos, familiares. Essa live vai ser com uma pessoa muito especial, Flávia Quaresma. Depois ela vai me corrigir se é Quaresma ou Quaresma. Interior de São Paulo, Lemes, né? Lemes da Silva. Bem-vindo, boa noite. Em alguns segundos eu te chamo aí, Flavinha. Essa é a última live da série Tratando Vícios com Denis Eustáquio. Segunda-feira eu vou começar uma nova série. Segunda-feira eu estou começando essa nova série de lives, que é um outro assunto que vai quebrar tabus, paradigmas, crenças. Somos todos um, quebrando tabus, paradigmas e crenças. Vai ser extraordinário, amanhã eu vou divulgar. Vamos lá? Deixa eu convidar a Flávia aqui. Flávia está conectando. Eu tô. Tô ouvindo a voz, mas não te vejo ainda. E eu tava te vendo na live, que coisa engraçada. Mas tá conectando. Tá dando eco também, tá? Não sei, deixa eu abaixar. Abaixa um pouquinho o teu som e eu abaixo o meu também. Daqui a pouco a Flávia surge. Aê! Entrou! Surgiu, Flavinha, querida, bem-vinda. Entrou, meu amigo. Muito bom ter você aqui comigo. Sabe que eu amo você, amo a Vivi infinitamente. Também, muito. Tá na serra? Aqui, tá aí na né? serra Não, ou tá por aqui? Cheguei. Ah, chegou. Cheguei tá. no Rio. Cheguei Legal, hoje. Flávio. Ah, tu chegou direto. hoje. Eu pensei que tu estivesse indo pra serra. Não, eu tava lá, ia passar até um feriado agora lá, mas aí a gente precisou voltar. Eu falei, preciso chegar antes das 6. Chegou a tempo, tá ótimo. Cheguei. E aí, Flavinha, eu queria primeiro, mais uma vez, parabenizar muito o teu trabalho, dizer que você mora no meu coração, eu admiro muito o teu trabalho, a nossa amizade, e eu agradeço, inclusive de acordo com essa música que estava tocando, nós somos ciganos do espaço e somos poeiras cósmicas, né? E Verdade. essa poeira se conectou no meio do universo. Você se conectou comigo, eu com você, com a Vivian. E é maravilhoso. Eu agradeço demais ao universo por esse presente. Nossa, e a gente que agradece. Se apresente aí, Flavinha. Diga. Não, é maravilhoso. Flávia Quaresma. Quaresma. Agora a gente está vivendo até sim, a época exatamente. da Quaresma, justamente. Exatamente. Mas eu sou Flávia Quaresma. Sou sócia junto com a Vivian do Instituto Infinitamente, aqui no Rio, que o Denis também faz parte com a gente, o André, agora o Rômulo, né, que a gente tem um grupo muito bom que organiza os cursos, que trazem os cursos aqui para o Rio, né? Nós trazemos vários professores maravilhosos de terapia para dar aula aqui no Rio. Então, além disso, eu também sou terapeuta, consteladora. É tanta coisa, né, que a gente vai fazendo. Várias abordagens, várias técnicas, né? Muitas. Com um objetivo, né? Com um objetivo único, né? Agora não, né? Já tem mais de um ano, Decodificadora Mente e Corpo, né? Que é do Carlos, que é justamente o que a gente vai falar aqui hoje. Carlos. Que a gente ama, né? Que é com base na medicina germânica. É muito bom. E exatamente por isso, né, que você é a convidada de hoje, para falarmos de... deixa eu até fixar aqui o tema, que eu esqueci. Falarmos desse vício em doenças, né, para entendermos as questões emocionais por trás de padrões, né, a questão sistêmica por trás dessas doenças. Deixa eu fixar aqui. Exatamente. Antônio entrou! Grande Antônio. Bem-vindo. Bom, Flávia, além de já ter estudado muito tudo isso, né, sobre medicina germânica, bioalinhamento, psicossomática, todas essas... A metafísica, né, que tem muita gente que não dá tanta importância, mas também tem muita informação. Eu já estive nesse lugar. Então...
Eu E falo não, tudo. não por acaso entrou nesse meio, né? Não, na verdade, terapeuta vira terapeuta porque está procurando ajuda, né? A gente, Exato. a gente já foi muito ferrado e a gente sabe que tem cura. Por isso que a gente ajuda as outras pessoas a sair desse lugar, porque a gente conseguiu. Exato. Que eu sempre falo, eu tenho falado para todo mundo aqui que nós, como terapeutas, não foi da noite pro dia falar, amanhã eu vou me tornar terapeuta. Não. Nós buscamos as nossas questões emocionais, feridas emocionais e dores, doenças por trás disso, entender o que estava por trás disso, né? E aí conta um pouco, antes de começarmos o bate-papo, conta um pouco de como que foi isso. De como eu era Aí viciada vão em 5 horas, doença. vão 5 horas, né, de live. Acabou a live de como eu era viciada em doença, pois é. É, Bom, na verdade, a pessoa que é viciada em doença, ela nem sabe, né, que ela é viciada. Por isso que é muito interessante. Tá dando eco para vocês? de, digam aí se está dando eco. Aqui para mim tá ok, mas digam aí se É, está ok. é um Ser ofício, terapeuta é uma. um ofício. É as duas coisas, é um propósito, é tanta coisa, é uma missão, Porque é é tão tanta lindo, né? Quando coisa. nos conectamos conosco mesmo, né? E aí a gente quer que as outras pessoas vivenciem isso. E a cada nova conexão nós nos conectamos mais, né? A gente vai percebendo que tem um caminho, né? Porque a gente já chegou no fundo do poço e viu que dá para sair. Ah, Tá disse que tá com dando um pouquinho eco. de eco. Deixa eu ver. Vou abaixar um pouco o Eu vou meu. abaixar um pouco o meu Abaixa um fone pouquinho também também. o seu. Vê se melhorou, gente. O meu Digo aí. parece que continua bem. Diz aí, Magali e Paula, se diminuiu o eco. Por favor. O meu parece que ainda tá. Fala aí, fala mais um pouco aí pra gente ver se. Oi, gente, tá dando eco ainda? Não, agora acho que melhorou. Vamos lá, acho que foi. Foi. Bom, como isso começou, é só no meu. A minha mãe tá ali, mano. Ah, sua mãe. Coitada, Bem-vinda, mãe. Minha mãe não foi mole, não, porque a pessoa vivia no hospital. Acho que desde os 14 anos. Hoje em dia as pessoas estão com medo de ter qualquer doença, já correm para o médico fazer 1.000 exames até em casa, com os médicos, ou seja. Uhum. Mas sabe o que acontece aqui? Quem foi que falou aqui? Lemes, né? Lemes É da Lemes. Silva. Agora, muita gente, mesmo que não. Muita gente não está com Covid, mas para quem não sabe, o medo ele ataca a parte respiratória. Aquele momento que a gente está sendo assaltado, que você fica sem ar, que parece que está chegando alguém, aquele momento que você leva um susto, qualquer situação dessa que te coloque em risco, primeira coisa que falta é o ar. Então a asma ela está muito relacionada ao medo, toda a parte respiratória. Então, esse momento, muita gente está entrando em crise respiratória, mesmo sem estar com Covid. E aí fica nessa situação de tô, não tô, e aí começa a vir mais medo, aí você começa a perder um pouco a consciência daquilo que está acontecendo, ficar tonto, aí você já começa a perder o paladar, perder o olfato, porque você passa, Vivi, não estou conseguindo resolver. Tá com Deixa eu tentar pouquinho. tirar e botar de novo. Vê se. Tirar o fone. Peraí. Bem-vinda, Larissa. Boa noite, a Vivi Assim aí na fica área. sem eco, né? Não, bem assim. Vê se tá sem eco. Fala de novo, que eu não ouvi direito aqui. Estão me ouvindo? Agora Continuo eu com estou. eco. Vamos, eu brinco que de vez em quando fica com eco, eu falo que entra, a primeira vai no racional e a segunda vai lá dentro. Porque vocês estão precisando ouvir 2 vezes? Será isso? Não, agora acho que parou. Acho que tá com um pouquinho, acho que dá pra seguir. Acho que. Não, pra mim aqui agora deu uma melhorada. Eu tirei o fone e botei então. de novo. Ah, legal. Tem? Continua com um pouquinho. Mas tá ruim,
Prefere que eu Mas tá saia dando e para entre ouvir, de tá novo? dando para ouvir que a Magali falou. Se estiver incomodando, eu Tem, saio e Denis me chama de é, novo. Dá para seguir ou é melhor sair e entrar de novo? dá para seguir que a Vivi falou aqui, ó. Tá. Então, o medo, ele está muito relacionado com essa parte... Ah, valeu, né? Então, o medo está muito relacionado com essa parte respiratória. Segue o barco, como ele falou. Então, muita gente, na verdade, está na percepção de estar com Covid, de estar se sentindo mal, e cada hora que você acha que realmente está, que você pode passar por tudo aquilo, que você pode precisar internar, você vê que muita gente está morrendo em casa do coração, de outras coisas, mas pelo medo de não ir para o hospital, né? Porque realmente é uma coisa meio arriscada, mas se estiver passando mal, não tem jeito. Mas está mais complicada a situação pelo medo das pessoas. Sim. E o medo, ele baixa o sistema imunológico, né? Então, Ele inclusive... ataca a parte vital, né, Denis? Tudo que, sim. principalmente os órgãos vitais, é aquela coisa de tá me tirando a vida. Isso, eu não tenho mais como sair, eu não tenho mais como ver as pessoas que eu amo, isso está me tirando a vida, mesmo não estando doente. Então é um conflito emocional que está rodando aí dentro, no isolamento. Por isso que hoje eu até fiz um vídeo falando, ontem eu estava lá no sítio, né? E ontem anteontem a gente teve uma chuva de granizo e aí derrubou a internet, derrubou a antena da Vivo, a Vivo morreu. E aí eu fiquei sem sinal nenhum, fiquei ontem precisando trabalhar com a Vivo e a gente quase doida. E cara, nada funcionava, eu tentava fazer as coisas e nada ia para frente. Eu falei, deixa eu parar, eu vou para a cozinha, vou fazer alguma coisa, porque não adianta, quando o negócio tá ruim, quando você está entrando numa sintonia de que o negócio não tá bom, não adianta você continuar, é igual dar murro em ponta de faca. Você tem que se desconectar daquilo, vai fazer uma coisa que te faz bem, que você gosta, vai comer uma coisa gostosa, vai sair daquele lugar. Quebra o padrão, né? Quebra, exatamente. A gente chama lá na PNL de quebra o estado. Sim. Porque é exatamente isso. Vai fazer uma coisa, vai ouvir uma música, vai meditar, vai sair daquela sintonia, porque é uma coisa que tudo que você pensa, você atrai. Cada hora que você está lá naquela vibração, né? Buda já falava isso. Cada hora que você está ali naquela vibração, aquilo te puxa mais para baixo. Ela só expande, né? Exatamente. E até com relação a essa questão de doenças, como você disse, né, que a nossa mente ela expande o que nós focamos. A quantidade de informações que estão aí na internet, na mídia, na televisão. Então eu digo, eu não assisto TV porque eu sei que eu vou ficar sabendo se for notícia ruim e vai chegar até mim. Então as pessoas acabam assistindo tanto que aquilo vira uma verdade absoluta na mente das pessoas. Até um grande exemplo. Foi o que eu te falei, mesmo sem ter, a pessoa passa a sentir os sintomas, né? Isso aconteceu, vou te falar, até comigo. Eu não sei até hoje se eu tive ou não, porque eu fui fazer o exame lá no interior, só aparece um mês depois o resultado, e aí já não tinha nem mais. Mas como o Rômulo estava internado, né, o nosso amigo, numa situação muito mal, eu comecei a entrar na mesma sintonia. Então a gente não sabe se foi Covid realmente, mas eu sentia todos os sintomas. Então é uma coisa que acontece. Sim, eu tive também o Covid, na verdade eu tive, assim, foi bem brando. Mas a nossa mente, se você deixa entrar, ela vira naquele ciclo. Por quê? Nossa mente está querendo nos manter vivos, sobreviver. Ele entende que esse vírus está matando milhares de pessoas no mundo, e aí você fica naquele ciclo. Você tem que quebrar esse padrão. Eu falei, não, respira, medita, sai desse estado de conflito interno, porque senão... Até um exemplo, falando de doenças. Quando eu comecei, eu já estudava muito autoconhecimento, já era terapeuta reiki, mas não atuava. Eu fui convidado para uma palestra de uma área que eu dominava muito, que era a parte de internet e e-commerce, que eu trabalhei anos com isso.
Eu fui convidado, na hora eu aceitei. Uma semana antes da palestra, eu comecei a passar mal. E eu não sabia por quê. Eu não estava fazendo esse link que tinha a ver com a palestra. Porque é um movimento interno, inconsciente mesmo. É a emoção colocando para fora. E foi eu o quê? fui parar no hospital. Foi garganta, começou... Isso. Foi. Não, eu achei que o primeiro tava com. Eu falei, eu tô tendo. falar. Acho que é pedra nos rins. Aí começou a vir. E aí o coração acelerando e a garganta travando. Que era um sintoma que eu sempre tinha. Pedra nos rins também está relacionada com liquidez. E se não der certo, vou perder dinheiro. Sim, exatamente. E aí quando eu entendi, eu estava lá esperando na emergência do hospital. Inclusive eu estava sem plano de saúde. Eu fui para a UPA na madrugada. E eu estava ali esperando. Quando eu cheguei na UPA, eu comecei a trabalhar isso em mim. Falei, cara, não, olha quantas pessoas que estão realmente doentes. Eu não tenho nada. Eu não fui atendido, eu saí dali, porque eu me senti envergonhado. Bom, no meio do caminho eu já estava bom, para você ver o quanto que o emocional influencia. Mas, Denis, eu vou te falar, até as pessoas que realmente estão doentes, elas estão doentes, porque assim, se você for parar para analisar, se a gente for parar aqui para analisar, o corpo é um sistema tão perfeito, tudo se interliga, é uma constelação pura, né? Porque tudo se interliga, uma coisa depende da outra, existe uma ordem de funcionamento, tudo, é um sistema muito perfeito. E esse corpo, esse sistema perfeito, ele só adoece porque lá dentro existe um desequilíbrio. Como você falou, a doença, na verdade, é uma resposta biológica do organismo achando que está fazendo aquilo para te proteger. Ela começa... Então, até essas pessoas que estão muito doentes, a gente lida com câncer, a gente lida com casos bem complicados, às vezes. E a pessoa, quando começa a entender ali da onde vem, lógico que existe também doença que não é só uma resposta, pode existir. Pode existir, tá? Não é tudo dessa forma, mas normalmente ela foi startada a partir de um processo de conflito emocional. Ela foi startada a partir de um desequilíbrio. Então é muito importante a gente entender do que meu corpo está tentando me proteger. O que eu mandei de informação para esse corpo de que era o certo, de que era o errado na minha vida? Porque a gente vê pessoas, a pessoa começa a se relacionar, né? A história do dedo podre, ela se relaciona só com gente que é ruim, porque ali dentro dela foi aquilo que ela aprendeu. Então o corpo vem e fala, não, agora sai daí, adoece, vai para o hospital, sai desse relacionamento abusivo. Então quando você vai... É um alarme, né? É um alarme. Então, quando você vai entender todo o processo, né, a gente trabalha muito na constelação com triângulo dramático, né? Que não sei se as pessoas sabem que existem 3 posições para o triângulo. Ou você se coloca como superior ao sistema, e aí você ou quer salvar o mundo, você é uma pessoa muito boa, que quer ajudar todo mundo, que quer ajudar toda a família, porque você é conhece maior. bem, né, isso, né, Flávia? Conheço. Conheço bem, já fui muito nesse lugar. E aí você se coloca, você se desequilibra, que você se coloca acima do sistema. Ou você é o acusador, você é o vilão, que só o que você faz está certo. E existe, para isso acontecer, existe alguém que está ali na posição de vítima. E essas posições não são conscientes. A pessoa fala, ela está se fazendo de vítima. Não, ela entrou nessa posição porque alguém precisava cuidar dela. E aí você começa a entender essa dinâmica. Se tem alguém como vítima, alguém como salvador e alguém como vilão, ou varia, essas posições variam. Né? É porque existe desequilíbrio. Que a hora que você vai indo para o centro, a hora que você vai se equilibrando em você mesmo, você não precisa estar nessas posições. Você entende o seu lugar, você encontra o seu lugar no mundo, né?
E tudo baseado no princípio da lei do pertencimento, né, Flávia? Porque nós temos essa necessidade básica de pertencer a um grupo. Pertencer à família, pertencer ao grupo do trabalho, de amigos, enfim. Um grupo de WhatsApp, imagina, todos os seus amigos num grupo de WhatsApp, você fora dele. Por que eu não estou nesse grupo? E aí você vê nessa rejeição, e tem muito a ver, né, do pertencimento, da ordem e do equilíbrio sistêmico. Sim, e até o Lemes perguntou aqui, Denis, você é a favor da bioenergética? Caramba, eu tenho que colocar um óculos urgente. Metafísica, ou seja, as doenças têm causa psicoastral? Lemes, eu entendo que são 4 pilares. Nós somos físico, mental, emocional e espiritual. Tudo, Nós temos que trabalhar esses 4 pilares. E na terapia, com certeza a Flavinha trabalha dessa forma também, nós buscamos entender qual desses pilares está mais desequilibrado ou de repente todos estão, né? E aí nós vamos trabalhando, e se não for do nosso conhecimento, nós passamos para médicos, para terapeutas que trabalham especificamente com esse pilar. Porque a gente é uma coisa só. A gente é uma coisa só. A gente não é só pele, a gente não é só mente, a gente é uma integração, é um sistema, né, como a gente estava falando. E a gente tá, por isso que eu falei, quando você começa a pegar essa energia, né, que o Denis falou no início, de assistir todas esse noticiário, você vai percebendo que a sua vibração também vai baixando. Ai, poxa, morreu mais um, ai, e você não sabe nem se aquilo ali é verdade, mas você vai sentindo que seu corpo vai adoecendo de estar conectado nessa energia. Tem um físico que eu gosto muito, que é o Greg Braden, e eu lembro que ele fez um estudo uma vez, que até antes do Covid, a vibração mais baixa que tinha sido do planeta foi naquela fase das Torres Gêmeas. Porque foi uma comoção geral, foi uma comoção do mundo. E aí, se vocês repararem, logo depois começou a acontecer quebra das bolsas, as empresas começaram a fechar, porque vai entrando numa espiral. Porque nós somos conectados, não tem jeito. Nós somos neurônios individuais, né? Sim, e aí a metafísica ela vem falar dessa parte da emocional e o que está ligado nessa energia no universo. Exatamente. E se a gente for pensar, Lemes, a gente é só uma poeirinha no meio do universo. A poeira cósmica, como a música cantava ali. A gente vive muito olhando para o nosso umbigo, né? A gente fala, eu sou eu. Cara, mas quem é a gente, na verdade? Olha a imensidão do mundo em comparação com a gente. Só que você é a pessoa mais importante da sua vida. E será que você realmente está se colocando no lugar de pessoa mais importante da sua vida? Quando eu fico triste, eu vejo as fotos dos meus primos. Ah, meu primo, meu primo, pode ver minhas fotos. Hoje, Flávio, hoje eu até coloquei um vídeo de um evento que eu fiz no ano passado, que eu falava nesse evento, era exatamente, eu sou todos vocês que estão aqui comigo. Porque nós somos. Porque se nós estamos no ambiente, no conjunto, individualmente, se você não cuida de você, o planeta inteiro também está doente. Por isso que é você se colocar se colocar no lugar do outro não tem como, mas você ter empatia, mas você cuidar de você para poder ajudar o outro e juntos nós crescermos. E a gente só pode cuidar do outro se a gente estiver bem, Denis. O Salvador, ele muitas vezes, eu já fui muito salvadora, né? Ele prefere olhar para os outros para não ter que encarar os próprios problemas, para não ter que encarar as próprias doenças. Então eu vou tirar minha roupa e vou cuidar de todo mundo, vou dar casaco, tá precisando, toma aqui, ó, eu tiro o meu. E a vida não funciona dessa forma. Não é egoísmo olhar para você primeiro, isso é muito importante. Sumiu, vocês estão me ouvindo? Sumi eu? Alô? Eu tô te vendo. Ah, tá. É porque parou aqui pra mim, travou tudo. Ah, tá. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Gildivan, Ivone. A Ivone já tava aí. Isabel tá aí na área. Somos todos um. Exato. Segunda-feira eu vou começar essa série exatamente com esse nome. Somos todos um.
Porque somos, né, Denis? Mas para sermos todos um, a gente precisa cada um ser um, fazer a sua parte. Olhar para dentro, né? Que é o principal, autoconhecimento, terapia, estudar e entender quem é você. O primeiro passo da mudança é você olhar para dentro. A gente só evolui na hora que a gente olha para dentro, não é no outro, é na gente. E aí sim, cada um fazendo a sua parte consegue ser diferente. Fiquei com medo dos seus vídeos. Tá falando com o Bruno. Ele é fisioterapeuta, ele fica quebrando e colocando no lugar. Faz parte. Inclusive, o Bruno, como fisioterapeuta, nós fizemos uma live sobre dor emocional. Ele começou a estudar a parte da mente, das emoções sistêmicas, porque, assim como as doenças, ele via que tinha questões emocionais por causa das dores. Então, o Carlos, né, o Dr. Carlos, que é nosso professor da BMC, ele é um neurocirurgião. E ele falou, gente, não é possível, eu atendia a pessoa, daqui a algum tempo eu operava e daqui a algum tempo a pessoa aparecia com problema novamente. Não faz sentido. E aí ele foi entender que enquanto ele não cuidava da parte interna da pessoa, enquanto ele não olhava, aquilo voltava. Ivan, estou falando justamente do Carlos nesse momento. O Ivan lá. Boa noite, bem-vindo, Ivan. Porque é assim, é um conhecimento maravilhoso, sabe? Você entender o que aquilo está trazendo para você, por que você ficou doente. Isso é muito importante. E como a gente estava falando lá no início, eu sou mestre nisso, né? Por isso que eu vim parar nesse lugar. Sim. Porque eu era muito ferrada. E nós precisamos entender o motor que está por trás disso, né? Que é a Isabel. Que é a nossa máquina, né? Que é a nossa máquina. Ele está ali o tempo inteiro lutando. E te alertando, porque a dor e a doença é um alarme. Te dizer assim, opa, tem alguma coisa errada, olha para mim, olha para mim. E aí a pessoa vai, toma o remédio, cuida do sintoma, mas não cuida da raiz. Ou faz a operação como o Dr. Carlos, né? Conta lá, ele fazia as operações, mas um tempo depois retornar, porque o motor estava ligado. Porque a pessoa estava ali no conflito. E aí, na verdade, precisava... Hammer mesmo fez isso, né? O Hammer, quando ele ficou... O Dr. Hammer foi um alemão que, em 1960, 70... agora estou na dúvida. Que ele começou a estudar a medicina germânica. A estudar não, né? A desenvolver os estudos da medicina germânica. Na prática, porque o filho dele morreu, se eu não me engano foi com um tiro, foi em algum acidente, e na mesma época ele era uma pessoa super saudável e pouco depois ele apareceu com câncer de testículo e a esposa com câncer de mama. E aí ele falou, ele era um médico que cuidava, ele era um coordenador do hospital de câncer. E aí ele falou, gente, eu vou começar a entender esse processo. Por que eu fiquei doente se eu era tão saudável? Acidente de carro, que a Vivi está falando, achei que fosse tiro. E aí ele começou a estudar, porque foi uma perda muito brusca. Tanto que ele e a mulher desenvolveram ali um câncer. E aí ele foi... Um impacto emocional muito forte, né? Ele estudou mais de 40 mil pacientes de câncer. 6 mil ele conseguiu ver um retorno do processo quando ele começou a trabalhar na medicina germânica. E até foi uma confusão danada, porque depois não queriam, as indústrias farmacêuticas não queriam que ele entrasse com essa informação, e aí ele acabou não querendo largar a pesquisa. Foi coitado, ele passou por muita coisa. Mas graças a Deus que ele lá atrás começou isso para que o Carlos pudesse juntar isso com a constelação, para que a gente vai expandindo, né? Cada vez é um trabalho maravilhoso. Sim, é incrível, porque tudo faz sentido. Você monta um quebra-cabeça. Quando você entende por que você adoeceu, eu mesma, eu vivia, olha, achavam que era epilepsia, depois começaram a descobrir trombose, depois asma, era um apanhado de coisas. Eu sei que eu vivia mais no hospital do que em casa. Eu estava sempre, mas era uma fuga da realidade, era uma fuga, sabe? Exato. Quando você entende por que o vício você é exatamente desmaia. Isso, né? O vício é exatamente isso, foge da realidade.
não é uma coisa que, eu quero desmaiar, eu quero entrar numa convulsão. Não, para quem saudável e vai achar que é legal, vamos cuidar de mim. Não é essa a questão. Não é a questão da vítima que a gente estava falando ali. A pessoa se torna vítima de uma situação e não é consciente. A pessoa não quer ficar doente. Ela fica doente por causa dos conflitos que estão ali dentro. O bioalinhamento também traz esse conhecimento sem as constelações. Por isso que a DMC para a gente foi muito perfeito. Então, você já tinha isso já com a família da Miriam, exatamente. Todo mundo, né? E aí o pessoal falava, é genético, eu não sei que não, é do meio. É epigenético. Você desenvolve para fazer parte dessa família. Tudo no pertencimento. Às Tudo vezes tem essa não questão. É questão de DNA, né, Denis? A gente vê muito isso, não é só DNA. Sim, é olhar para você. Por isso que é muito importante quando chega um ser humano no nosso consultório entender todas as questões por trás. Porque pode ser só físico mesmo, pode ter uma questão emocional, pode ser sistêmico lá de trás, e tudo por pertencimento, porque lá atrás a criança entendeu inconscientemente que essa doença traria todo mundo para próximo de repente, e aí acaba virando, opa, segue esse padrão. Tá todo mundo aqui junto. Isso junta a família, isso une. Então, eu tô nesse lugar aqui que eu preciso fazer isso. Entendeu? Então, são vários poréns. Mas a hora que você entende, minha mãe está aí para dizer, desde 2014, acho que foi a última vez que eu fui internada, quando eu comecei a estudar tudo isso, quando eu comecei a entrar nesse processo de, não, eu quero entender, não é possível que a vida seja só viver internada no hospital. Toda hora cai com alguma coisa, quase morre. Foram quase mortes várias vezes. Na UTI, sempre, direto, né, Flávia? Foi muito perrengue, foi muito perrengue. A última, então, eu tive Steve Johnson, né, que foi uma interação medicamentosa com os remédios que estava tomando, e eu comecei a ficar cheia de queimadura pelo corpo, saía sangue dos poros, era um desespero. Aí, tanto que os médicos falaram assim, vai para casa, passa o Dia dos Pais, se despede de todo mundo praticamente e volta, porque não tem o que fazer. E é importante, Flávia, é importante falar para todos que estão aqui que não é da noite para o dia, né? Foi um processo um pouquinho de cada vez, né? Você foi aprendendo fez uma abordagem que entendeu que resolveu algumas questões. Exato. Aí foi entender o corpo, foi entender as emoções, vários processos para entender e você chegar. Até porque até o último não dia é mágica, de vida, né, gente? Terapia, autoconhecimento não é mágica. Muita gente fala assim, tem muita gente que vai para o consultório, né? A gente mesmo passou, de certa forma, um pouco por isso. A gente vai, consegue descobrir, faz uma regressão, faz uma constelação, faz um atendimento de DMC, consegue entender onde está aquilo ali e fala, puxa, começou a melhorar, que bom. Mas existe, é igual casca de cebola. São várias questões que estão lá dentro, não é uma única causa. E tem uma coisa que o professor Fernando fala também, né, o professor Fernando Freitas, que vários problemas começam a aparecer para esconder essas raízes. Eles aparecem para você ficar olhando, como o Denis falou, dá remédio para tratar esses sintomas, faz terapia para tratar isso, só que se você não olha lá para trás, lá para onde começou tudo aquilo, você não consegue chegar na raiz, você não consegue chegar nas causas da onde aquilo começou. Tá vendo? Ela falou, na casca de cebola. Exames médicos normais, mas a cabeça, exatamente. Por isso que eu falo diariamente, faça 1% ao dia, uma casquinha da cebola, e aí deixa o sistema colocar em ordem, aí arranca mais uma, olha para dentro, vai mais fundo, cada vez olhando, quebrando esse vaso para que você seja tudo que nasceu para ser. A Tatiana colocou ali uma coisa importante, Beni. Já tive pacientes que não conseguiam andar por causa de doenças psicossomáticas. A parte da locomoção, a parte da estrutura do corpo, ela está relacionada com impotência e desvalorização. Se você não conseguia caminhar, qual era a sua história que estava te prendendo ali naquele lugar, entendeu? Como é que era a história
desses pacientes, desses clientes. É muito importante a gente entender o que fez ele sentir que eu não consigo caminhar, eu não consigo andar. E é importante Entendeu? também saber que não existe regra, né? Cada ser humano é único. Com Sim. você pode ser de uma forma, a raiz do outro pode ser outra, quer dizer, é outra. Então precisa analisar, olhar para dentro mesmo com calma, com paciência. E existe uma gama realmente... muito grande, né, de coisas que a gente vai descobrindo. Às vezes foi uma exclusão, às vezes tudo. Cada história é uma história. Uhum. Né? A gente Porque os vícios, eles são uma tentativa mesmo de amenizar a dor da alma, aquela dor interna. É então uma fuga da realidade. Escondendo. Os vícios, eles estão muito relacionados às fugas da realidade. É muito difícil, foi aquilo que eu falei lá do Salvador. É muito difícil a gente olhar para dentro, é mais fácil olhar para o outro. Né? A gente, quando olha para dentro, a gente sofre muito. Porque é como se a gente enfiasse o dedo na ferida e rodasse, né? Então é muito mais fácil olhar para fora. Por isso que mudar dói, mas permanecer onde está, com certeza dói muito mais, né? Não, dói fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e para toda a família, para todo o ambiente ao redor também. Né? Eu e Vivi, a gente costuma falar para os clientes assim, olha só, tá difícil ficar nesse lugar. Mudar vai ser difícil também. Mas qual o difícil que você vai escolher? Você prefere ficar difícil em um lugar que você está só sobrevivendo, que mal consegue viver, que está infeliz? Ou você prefere tentar? Vai olhar, vai passar por muita dor, vai passar por sofrimento, mas você tem uma chance de mudar. Exato. Deixa eu perguntar para vocês que estão aqui nos assistindo, qual é a dor, qual é a doença que você carrega desde lá de trás que está te trazendo recompensa? Que você está tendo ganhos secundários com isso? A atenção da papai, da mamãe, do marido, da esposa, do filho? Escrevam aqui embaixo ou reflitam o que vocês quiserem. E até quando você vai aguentar, vai suportar isso? A Tatiana colocou aqui, escolha o difícil. Qual difícil que você quer? Exato. Difícil de ficar ou difícil de ser livre, né? O importante é não ficar parado, é se movimentar em direção ao seu objetivo, em busca do seu objetivo, sabendo que vai doer parado ou vai doer se movimentando. Então é melhor se movimentar, né? Na minha visão. Está doendo no lugar que está? Então se joga. A Mareli falou aqui, pergunta difícil. Pois é, até a pergunta é difícil. Não dá, Tatiana, essa é uma cobrança muito pesada que a gente se faz, a doença de ser uma supermãe. Bel, o que é que você não quer ouvir, Bel? Zumbido no ouvido. E olha que curioso hoje, Flávio. Eu hoje acordei, eu tava com uma sede absurda. Tava muito seco, eu falei, cara, o que é isso? Deixa eu olhar para isso, acho que eu bebi água, porque de repente eu comi alguma coisa ontem, não sei. Mas não foi nada demais. Aí eu falei, eu vou meditar, vou fazer uma concentração. Tomei um copo d'água e parou. Era alguma coisa mesmo interna, que eu não sei ainda o que era. E muitas vezes nós não saberemos, mas não era físico, era lá de dentro emocional, como se fosse uma ansiedade mesmo. É porque a gente não para se ouvir, né, Denis? Porque às vezes até quando você silencia e você mesmo conversa com o seu corpo, entende. Eu gosto muito da DMC do Carlos, porque ele fala para que serve esse órgão. Outro dia até expliquei, estava conversando sobre isso com a Leila. Para que serve esse órgão? Qual a função dele? O que ele está querendo me dizer adoecendo? Quando você começa a fazer essa ligação, quando você começa a trazer esse entendimento para você, que você se silencia, entende esse processo interno, por que ele está fazendo isso? Por que ele precisou ficar doente? O que ele está querendo me parar? O que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo? Aonde eu estou me prejudicando? Então, a gente não ouve exatamente, Magali. A gente não ouve a gente. A gente está tão ouvindo os zumbidos do mundo, de prestando atenção em tudo e querendo dar conta de tudo, que a gente não para
para olhar para a gente. A gente não para e silencia, né? O silêncio da gente, ele fala muito mais do que qualquer coisa. Essa parte da reflexão, essa parte de internalizar esse conhecimento, né? E acaba ficando no automático, porque a pessoa não olha. Então, o sistema emocional ele vai só te levar para aquilo. Se você se manteve vivo desse jeito até aí, segue esse padrão. Economiza energia e tá tudo bem, mesmo que esteja doendo e sangrando aí dentro. A Tatiana falou aqui. A Tatiana falou que não somos super nunca, e às vezes é frustrante. Tatiana, precisa ser perfeita? Você, com certeza, você fez o melhor que você pôde fazer até então. Talvez você aprendeu lá atrás com papai e mamãe, ou do seu sistema. Então, não se cobre tanto, porque o perfeito não existe. Você vai errar todos os dias. Ela é terapeuta também, ela está falando ela sobre é terapeuta, né? Sim. Né? Pessoas querendo ser super, pessoas tentando ser perfeitas. E, por quê? Porque ouviram lá atrás que tem que ser tudo certo, porque tem que ser para pais autoritários, que precisava que tudo fosse muito, muito correto, ou até, quando a gente olha pelo Enneagrama, até a própria personalidade, né? Porque existe a personalidade do no Enneagrama. A pessoa que por si só quer tudo certo, tudo perfeito, tudo correto, tudo no lugar, tudo organizado. E a gente não tem como ser essa perfeição toda. Ninguém é perfeito. E tá tudo bem, né? Senão isso adoece. Isso. Eu tinha muito isso. O perfeccionismo, ele fazia parte de mim. Tanto que quando eu ia em entrevistas, dinâmicas de grupo lá atrás, falava, qual é uma qualidade sua? Perfeccionismo. E um defeito? Perfeccionismo. Eu não sabia, porque não existe perfeito. Então, hoje em dia, a Flávia participou do processo. Claro que a mudança é todos os dias, mas de uma mudança muito grande na minha vida, naquele curso lá com o Rodrigo, que foi um processo que ali eu entendi que o perfeccionismo, ele me travava a vida inteira. Porque sempre eu estava preocupado com os outros. Eu parei de me preocupar com os outros e comecei a fazer. Hoje eu faço. Eu gravo um vídeo, eu coloco o vídeo, mesmo que esteja ruim. Eu jogo, porque esse sou eu. É a minha verdade. Porque a gente se julga muito, Denis. A gente se julga muito. Eu estava nesse processo também, eu falava, gente... E assim, uma coisa engraçada, eu já tive um canal, né, que antes eu era fono, e aí no canal a gente falava sobre relacionamento, então eu comecei, na verdade, a estudar também tudo isso, porque vinham perguntas sobre relacionamento, sobre sexo, sobre várias questões, e eu falava, não, gente, eu preciso me aprofundar para explicar melhor essas questões. E aí foi, né, nesse negócio todo, aí acabou que eu nunca mais fiquei doente, então é muito bom. Mas quanto mais fala, mais resolve. Não, e uma coisa muito engraçada, lá foi em 2015, sei lá, que a gente fez o canal, como eu não tinha, sei lá, nem um décimo do conhecimento que eu tenho hoje, eu falava sem medo. Hoje que a gente cada vez que a gente vai estudando, a gente só sabe que nada sabe, né? Porque cada vez que a gente estuda, a gente vê que precisa saber mais, E é um caminho sem volta, é um caminho sem fim. E é maravilhoso. Porque, com certeza, né, o que eu falei ontem na live já não é uma verdade para mim hoje. E assim é a evolução, né? Assim é a vida. Exatamente. É crescimento, a vida é movimento. A gente precisa disso. Aquilo que a gente falou lá, quando você começa a fazer alguma coisa lá atrás, você só vai se tornar cada vez mais perfeito, melhor, né? Não diria nem perfeito, mas se você fizer, é a prática que te traz, né? O olhar para aquilo, estar cada vez mais usando aqueles conhecimentos. Então não é mágica, né? Tem muita gente que fala, mas eu vou fazer uma e vou resolver. Eu não sei quem é você, eu não sei a sua história, eu não sei como é que vai ser. Eu não sei se você está disposto realmente a mudar, a olhar para isso ou não, olhar... O que a pessoa vai perder, né? Mudando. Porque tem, muitas vezes, já que estamos falando de doenças aqui, muitas vezes, e eu vou dizer que muitas mesmo, a doença ela gera muitos ganhos, mais ganhos do que perdas. Então o cliente está confortável. Eu sempre faço uma pergunta para os clientes quando entram em contato pelo Zap, pelo telefone.
Eu pergunto, de 0 a 10, qual é o seu comprometimento? 7. Falei, Então tá confortável. Quando tiver 10 o seu comprometimento, a gente conversa. Continua doendo, né? Doendo, não tá doendo o suficiente, né? É. E tem várias, as doenças, depressão, várias questões também por trás. A pessoa tem essa depressão porque ela tem a atenção focada o tempo inteiro ali. Então ela tá ganhando. Os filhos, às vezes, estão ali unidos, preocupados, às vezes. É muito comum, às vezes, a pessoa... eu quero que você cuide do meu marido. O meu casamento não tá bom, eu preciso que você olhe para ele. Tá, mas ele quer? E você? Por que você não olha? Não, eu não preciso. Né? É muito comum a gente pegar alguém que quer marcar a terapia para o outro. Sim. Né? Sempre que entra em contato com... Eu não atendo crianças mais, eu atendo o quê? De 14 para cima, 13, dependendo do cognitivo ali. Mas porque os pais deles chegam e falam, meu filho precisa disso. Eu falo, tá, vamos conversar antes, nós dois, pai, mãe, seja lá quem entrou em contato comigo. Eu converso para que ele traga para sua consciência que primeiro ele tem que se tratar. Porque o reflexo ele vem de cima, né? Vem de cima para baixo. E muitas vezes eu sou prova disso. Quando eu fiz um dos vários processos comigo, quando eu cheguei em casa, o meu filho mudou sem eu falar nada. Muda. Porque eu mudei, e eles são antena parabólica, né? Eles pegam tudo, eles captam. Muda. Muda sim. A Tatiana falou aqui, né? Você estava ansioso para fazer essa live show. Sede de ajudar o próximo. Pode ser isso. Pode ser. A Magali, verdade, o corpo fala e muitas das vezes não ouvimos. E está gritando, muitas vezes, gritando. É só parar e prestar atenção. Silenciar é a coisa mais importante. Uma dica muito legal, que é essa que eu estava falando. Entende para que serve esse órgão? Para que funciona? O rim, né, que o Denis falou. O rim, ele fala sobre liquidez, sobre os líquidos, sobre reter líquido. Então, muitas vezes, ele está relacionado às questões financeiras também. Então, é importante você entender a perna. A perna é para me levar para algum lugar, é para eu escolher um caminho, um destino. Se machucou, se quebrou, se deu ali algum problema, o que eu estou escolhendo que eu não queria estar escolhendo? Para onde eu estou indo? Eu estou na dúvida de alguma coisa que eu tenho que tomar um rumo, uma direção? Ou eu gostaria de estar indo para outro lugar e me sinto presa aqui? Então, quando você começa a entender aquilo que seu corpo está querendo te mostrar, muitas vezes, na hora que cai a ficha, o negócio fala, opa, preciso disso, não preciso. Eu já entendi, corpo. Não precisa adoecer mais, não. E foi o que aconteceu comigo. Eu entendi que a convulsão, a epilepsia, as internações, de certa forma, era uma fuga. Era uma fuga. Eu tive... E assim, isso veio, de novo, geneticamente ou epigenético, né? Porque os meus 2 filhos tiveram problemas gravíssimos de saúde. Gravíssimos. E se for olhar, era uma época, quando eles nasceram e ficaram internados e quase morreram também, era uma época que eu não tinha tempo de ficar doente. Eu não podia estar doente porque eu tinha que cuidar. Se eu caísse ali naquela hora, e não é consciente, por isso que a gente fala, não é consciente. Mas depois que eles ficaram bons, aí você desaba. Entendeu? Então é o corpo que está... Dor na coluna lombar. A coluna é a sustentação, Magali. A coluna, ela fala daquilo que te sustenta, né? Então, o que você gostaria de estar fazendo, mas se sente impotente nesse lugar? Que você gostaria de estar fazendo diferente? Ela fala tudo isso. Quais são os pesos, né? Quais são os pesos que a gente está carregando? Então, é muito importante a gente olhar a desvalorização. Puxa, ninguém consegue parar e olhar para mim, ninguém consegue... Eu faço tanto e ninguém me dá valor. São várias questões que estão relacionadas a essa situação de impotência, de desvalorização. Né? Quando a gente olha na parte da sustentação, eu lembro que
Foi você, não foi, Denis, que estava com uma coisa no braço, uma dor no braço que... Na Não foi no coluna, braço, não, foi nas costas. não, foi na batata da perna. Sim, sim, sim. Aí, E aí meu tem. irmão de Portugal tá aqui, Rogério. Meu irmão lá de Portugal, verdade, Rogério. Agora os Legal. meninos estão cheios de saúde. Tem um monte de pergunta Graças aqui a para Deus. cima, Denis. Espera, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui, Seria, eu ó, o tava. Lemes perguntou, seria um ganho secundário uma certa vantagem? E Sim, uma os ganhos coisa secundários. importante a gente falar, Lemes, não é consciente, Sim, tá? sim. Às vezes a pessoa ela não está querendo tirar uma vantagem, mas ali naquela posição ela está sendo cuidada, ela está sendo observada. Uma coisa muito importante que a gente fala na constelação é esse desequilíbrio, né? Essa hierarquia que desequilibra. O pai, ele vem ali e ele tem força para cuidar de um filho. A hora que esse filho começa a olhar para esse pai e falar, ó, me dá aqui a chave do carro que você não vai mais dirigir, não, você não pode sair porque você pode cair. Esse pai, ele começa a se comportar como uma criança. Ele começa a adoecer e ir para um lugar de filho, E porque ele inverte, né? precisa, inconscientemente, de encolher para que você, filho, cuide desse pai. Então, essa é uma posição de vítima, de adoecimento, que não é consciente. Entendeu? Por isso que ao invés de falar, não vai para a rua, não vai fazer isso que você vai cair, você vai falar, olha só, você tem força, você precisa se cuidar. Eu estou aqui só para te ajudar. Eu sou filho, eu não sou mãe, eu não sou pai. Então, é mudar a postura, né? Porque a gente, de certa forma, a gente adoece os nossos pais fazendo isso. Não, você tá muito velho, não vai pra rua não, que você pode cair, não faz não sei o quê, porque você vai se machucar. Ah, você tá maluco Aí, de Magali, sozinho? presta atenção na dinâmica, Magali. Por quê? Magali Não, que eu tava isso? conversando uma questão interna familiar aqui, lá de cima, né? Que tem muito a ver com isso. Sim, você inverte a situação. E aí fala depois, a minha mãe se coloca como vítima. Não, você colocou ela nesse lugar. Porque você quis ser um salvador, lembra que a gente falou lá no início? Porque você quer salvar esses pais, só que na verdade você acaba adoecendo esses pais. Eles têm força, eles são maiores que você. Eles cuidaram de você. Você fazer, ó, tô aqui, se precisar, conta comigo, é uma coisa. Agora você falar, não sai daí não que eu vou te pegar, vou te levar para não sei aonde. Não anda sozinho não, peraí que eu vou te dar não sei o quê. Você adoece essa pessoa. Sentimento de incapacidade, né? Incapacidade. A pessoa acaba que não consegue fazer mais nada sozinha. Porque você colocou a pessoa nesse lugar. E aí, aquele negócio que você falou é vantagem? Não, você colocou a pessoa nesse lugar muitas vezes. Né? Caramba, Flávio, agora que eu tô vendo, já são 5 para as 7 já. Me diz uma coisa que acontece muito. Fala um pouquinho aí sobre, de acordo com a DMC, a nova medicina germânica, questão de diabetes. Lógico que a gente não pode generalizar, né? Mas diabetes e insulina, né? Engraçado que eu tenho muito pouco caso de diabetes. Eu não sei assim de cabeça, não, Denis. Mas na verdade tem a ver com a necessidade. O corpo de repente está ali necessitando luta ou fuga o tempo inteiro, precisa de energia, né? E açúcar. Pode ser, insulina. E claro, questões familiares também, precisa, né? Precisa de açúcar, pode ser sim. Eu não lembro exatamente o que é agora diabetes, mas aí tem que ir para aquele processo, entendeu? Precisa de jogar uma coisa de açúcar, de quebrar o açúcar para puxar a energia para o corpo. Sim. Eita ferro. Aí, ó o medo, tá vendo? Não conheço, esse eu não sei de cabeça. O corpo fala. Aí, ó, o corpo fala, tá vendo, gente? E até porque, Flávia, nós, lógico, nós não sabemos tudo e quando o cliente chega, nós entendemos o que a alma está falando, o que está falando de dentro.
Sim, Na verdade, muito. ali não precisa ter muita explicação falada, né? Porque o corpo ele fala muito mais do que a voz. É, Então é é, entender é tudo isso por trás. principalmente isso, né? Você entender por que está passando por aquilo, entender qual é o processo. Alguém tem alguma pergunta, né? Porque daqui a pouco já está terminando, foi tão Isso rápido. é, façam perguntas aí enquanto há tempo. Aproveitem que a Flavinha é maravilhosa aí, nós vamos conversar ainda Você que é, 2 minutos, três nossa. minutos. Enquanto as perguntas não chegam aqui, Ó, calma aí, a Bel já botou falta ou excesso isso. Por isso que que a tem diabetes está relacionada com tem falta ou a excesso de diabetes por energia. excesso e por falta, exato. Tem muito É a ver, mais ou então, é menos olhar isso, né? Porque eu, o que você está lutando, o seu sistema emocional está lutando, luta ou fuga. Ou qual o papel que você está cumprindo na família, né? No sistema familiar. E mas uma questão antes das perguntas. Fala aí, pode falar, Flávio. não, pode falar, pode falar. Né, Diga. falou em família, chegou a família aqui, minha filha. Eu gosto de sempre falar. Eu não dou 7 passos porque não existe regra, mas primeiro passo para a mudança é você aceitar quem você é. Ter coragem de olhar. Olha para dentro, autoconhecimento, terapia. Olhar para o elefante, que eu digo que o elefante são as nossas emoções. É muito mais forte do que o racional, do que a razão. Olha para esse elefante e entenda por que ele está seguindo esses padrões. Por que tem essas doenças, por que tem as dores, por que tem a fuga, por que tem a luta, a raiva, a tristeza. Começa a entender tudo isso. Porque aí você vai saber domar esse elefante. Você nunca vai conseguir controlar. Mas você conversando com ele, entendendo quais são as suas Ele fica questões, bonzinho, né? ele Quando a fica gente conhece bonzinho. as nossas sombras, elas Muitas ficam vezes só de boazinhas. conhecer, só de trazer para a consciência, pronto, resolve. Porque ele desliga aquele motor e você parte para Não, outra e quer ver casca. uma coisa muito engraçada, Denis? Tem uma coisa que o Jailson falou uma vez e que eu comecei a prestar atenção e é muito incrível. Muitas coisas que doem na gente, na verdade, não é bem uma questão que o outro está falando. Por exemplo, alguém chega para você e assim, o que o outro fala, fala mais sobre ele do que sobre você mesmo, né? Se alguém chega para você e fala, você, a pessoa que é perfeccionista, né? A pessoa que se sente ali querendo tudo certinho. Se alguém chega para você e fala, você não faz nada direito, essa dor para você vai ser profunda. E, na verdade, a pessoa está falando que você não faz nada direito porque ele também tem ali uma dor de querer tudo perfeito, porque ele veio, de repente, de um pai autoritário. E aí é a história dele. Só que você só se conecta com isso se isso for uma dor sua. O Jailson falava assim, se alguém te chamar de verde, você nunca teve referência com uma dor de alguém chamar você de verde, de alguém... Agora, de alguém falar para você que você não faz nada certo, de que tudo que você faz não fica bom, de que tudo que você faz está errado, que você... Essa é uma dor. Então, a gente, muitas vezes, quando alguém fala alguma coisa que te machuca, olha para isso e você não precisa sentir raiva, você não precisa trazer isso para dentro de você. Você olha e entende aonde isso está na outra pessoa. Por que a outra pessoa está falando sobre isso? Porque isso não precisa ser seu, a gente traz tudo para a gente. A gente traz todas as dores, a gente vai e parece uma antena, sabe? A gente vai por aí catando o problema dos outros e trazendo para dentro da gente. Só que aquilo que ele fala é dele. E o inverso também, né, Flávio? Quando você aponta o dedo para o outro, o problema não está nele. Está em você. Ele está ativando um gatilho, né? Um gatilho dentro seu. de você. Exatamente. É essa história mesmo. Entendeu? Então, quando você não precisa entrar. Isso são essas coisas que adoecem. São esses conflitos que viram conflitos emocionais e o corpo fala, para, chega. Ele grita ali e você não consegue ouvir. Né? Presta atenção, pessoal, vocês estão assistindo. Mais um minutinho a gente finaliza essa live. Presta atenção
De repente, as pessoas que estão ao seu redor, familiares, amigos, vizinhos, pessoas do trabalho, aquela pessoa que mais te incomoda, começa a olhar para ela e aí você respira e se conecta com você para saber dentro de você o que isso está te trazendo. Porque ela está só vivendo o padrão dela, mas está dentro de você. É difícil, não é fácil. Quais são as semelhanças dessa pessoa com alguém que te incomodava antes? Com alguém, isso. Não é? Quando você começa a observar, e isso não é só para as pessoas que incomodam, não. A pessoa que você gosta, quem que ela parece? Por que eu gosto dessa pessoa de graça? Né? Você começa a entender como a sua mente funciona, como o seu corpo funciona. Por que para alguns você se conecta? Sim, o universo só está trazendo para nós a oportunidade de quê? De se curar no outro. O outro, ele te traz a cura. Então, não reclame dos seus problemas, olhe para o outro e agradeça. É difícil agradecer, mas está doendo, é porque você está se curando. E tem uma coisa engraçada, né, Denis? A gente, quando olha para trás, a gente já passou por muita coisa. Mas quando você olha para trás e consegue olhar e falar, caraca, que bom que eu passei por isso. Foi na época, parecia que você ia morrer, que não tinha mais como sair, queria se matar. Deu tudo de ruim, mas quando você olha para trás e aprende com esses erros, exatamente, aprende com esses erros para não precisar repetir, né? O Jung fala muito isso, né? Falava, né? Porque já morreu. Mas se você está passando pelas mesmas coisas, é porque alguma coisa você ainda precisa aprender. Você não resolveu, né? Alguma coisa você não resolveu. Então, quando você já casei 10 vezes e pego sempre o mesmo traste. Outro dia tinha uma menina falando isso na live comigo e com a Leia. O traste é porque você precisa aprender alguma coisa nesse lugar. A hora que você entendeu o que você precisava aprender, porque às vezes é uma coisa que ficou lá atrás, com seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, um abuso, alguma coisa que você viveu lá atrás que você precisa resolver dentro de você, para você parar de pegar traste, para você parar de ficar doente. Então, quando você olha para trás, até as dores mais profundas que você passou, e fala, tá, o que eu preciso tirar daqui? E chega, não quero mais carregar isso comigo. A gente vai botando mochila nas costas cheia de pedra, né? Chega uma hora que a gente por isso não que anda dói, mais. Né? Por isso fica pesado. Chega enquanto não é visto, ele retorna. Tudo que não é visto, tudo que não é sentido, tudo que não é ouvido, vai retornar. Se você não resolver, as próximas gerações resolverão para você. Resolve, então eu pergunto. fica ali. Não, e tem isso ainda, né? Se você não resolver, você joga para um filho resolver. E aí a pessoa vai passar por um mesmo problema. Falou em filho? Fala, pai, resolve tudo agora que eu não quero mais problema, não. Chega, eu só quero os meus. E a gente, por isso que a gente está em imersão atrás de imersão. Vamos resolver. Não conseguiremos resolver tudo, isso é fato. Mas vamos deixar mais leve. Eu falo para os meus aqui, vocês também vão ter problema. A vida de vocês não vai ser perfeita. Por mais que a gente explique, que ensine, eu não sou a dona da verdade. Eu não sei tudo. E tá tudo bem, porque vocês também não precisam ser. Né? E cada um vai ter o seu propósito, a sua missão, né? Sim, essa super é a verdade. Importante. Super. Entender cada um a sua história. Não precisa ser a mesma, né? É isso. Flavinha, muito obrigado, minha amiga. Você é demais. Eu que Pessoal, agradeço. muito obrigado vocês pela audiência. Um beijão e conte comigo para o que precisar. Cliquem depois ali no perfil da Flávia, sigam a Flávia. Quem não me conhece, me segue aqui também. Teremos o prazer de... E doida para voltar para os nossos presenciais, né? Presenciais. Porque online nós estamos aí toda semana juntos em algum treinamento, né? Mas muita aula. Em breve estaremos novamente no presencial. Dando aquelas fotos, dando aqueles abraços. Com certeza. Um beijão em você, beijão na família. Meu amigo, muito bom fim de semana, bom feriado. Para vocês também. Obrigada a todos vocês. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau. Yeah.